Nós vamos falar algumas coisinhas sobre Debussy e qual a importância dele no movimento modernista. É interessante a escolha do nome de Debussy, porque ele é realmente considerado o primeiro músico moderno. Digamos assim, é como se ele estivesse inaugurando o modernismo dentro da música. O nome dele era Claude Achille Debussy e ele nasceu em Saint-Germain-en-Laye, na França, no dia 22 de agosto de 1862. E ele morreu em Paris no dia 25 de março de 1918. Então ele foi um músico que viveu do fim do século XIX ao início do século XX. A gente precisa pensar todo o contexto que o levou a escrever o tipo de música que ele escrevia e o que chamou a atenção de Debussy para esse tipo de música. Quando criança, ele tinha uma qualidade muito grande, assim, um talento musical incrível. Tanto é que ele tinha uma vizinha, que era uma professora de música, ela ficou impressionada com o talento do menino. Com 11 anos ela preparou esse menino e ele entrou no Conservatório de Paris, que é uma escola extremamente importante. Até hoje o Conservatório de Paris tem a fama que ele tem, é uma escola difícil de se entrar. E Debussy foi um estudante extremamente sui generis. Em primeiro lugar, um estudante de música que foi reprovado em harmonia. O que é harmonia? Harmonia é gramática musical. É a mesma coisa que alguém que fosse escritor ser reprovado em gramática. Debussy, na realidade, não é que ele não sabia harmonia, ele desprezava os princípios harmônicos. Ele dizia assim para a professora dele: por que eu tenho que estudar regras que foram feitas por homens que morreram há tanto tempo? E ele gostava de pesquisar a sonoridade. Quando ele era jovem, ele ficou extremamente impressionado com a música dos compositores russos, principalmente de um grupo que é chamado o Grupo dos Cinco, que era da Escola Nacionalista. A Escola Nacionalista de música, digamos assim, surgiu na Itália, na França, na Alemanha, mas a da Rússia se sobressaiu. Ela tinha 5 grandes compositores, que eram Rimsky-Korsakov, Borodin, Mussorgsky, César Cui e Balakirev. Eles escreviam música utilizando muito do folclore local, muito das harmonias locais. E eram harmonias, digamos assim, não muito tradicionais, porque eram músicas geralmente de ciganos, músicas de grupos nômades que passeavam pela Rússia. E Debussy ficou muito impressionado com a música de Mussorgsky. E a ópera dele, Boris Godunov, é uma ópera estranha, mas ela é de uma força, de uma melodia fantástica. Isso impressionou muito Debussy. Então ele gostava de fazer esses tipos de pesquisas musicais. E outra coisa que influenciou Debussy foi a música oriental, principalmente a música japonesa e a música de Java. A música japonesa usa muito escalas pentatônicas, que são aquelas escalas de 5 tons, que dão aquele aspecto meio esvoaçante na música, sabe? Dá a impressão que você está sonhando. Hoje em dia tem um tipo de música que eles chamam de New Age, que na realidade é baseada exatamente nas escalas pentatônicas japonesas. Ele interagia muito com os pintores impressionistas. O que eram os pintores impressionistas? Eles não eram acadêmicos no sentido de fazer um quadro como se fosse uma fotografia. Para quem gostaria de conhecer bem o movimento impressionista, ver os quadros de Monet, Manet, Renoir, Redon. Então, quando você olha para um quadro de Renoir, por exemplo,
você não vê uma figura assim, extremamente perfeita, mas você vê qual é a impressão que aquilo causou no pintor. Ele particularmente gostava muito de um pintor inglês chamado Turner, que é o precursor do movimento impressionista, digamos assim. Então Debussy se deixou bastante influenciar por eles. E havia, naquela época, dentro da literatura, um movimento simbolista, principalmente na França, dos poetas simbolistas. E ele leu um poema de um poeta simbolista chamado Mallarmé. E o poema se chama L'après-midi d'un faune. Seria assim, o entardecer de um fauno, ou aquele período de logo depois do almoço, de um fauno. O fauno vocês devem conhecer, né? É uma figura mitológica, que tem os pezinhos de bode, né? Eles são extremamente eróticos e aquelas coisas. Então tem um fauno que ele está dormindo. E as ninfas aparecem para observá-lo. E quando ele acorda, elas fogem. Quer dizer, as ninfas estão interessadas nele, mas elas fogem. Então, o poema versa sobre isso. E Debussy gostou muito do poema e escreveu uma peça musical que se chama L'après-midi d'un faune. Essa peça foi editada em 1884. Ela é considerada a primeira música de estilo moderno. Ela tem uma sonoridade extremamente interessante. A gente até podia pôr um pedacinho do L'après-midi. Ele acabou sendo professor no conservatório, apesar de todas aquelas, digamos assim, as brigas que ele tinha com os mais tradicionais dentro do conservatório, por causa das regras de harmonia, exatamente, que se vocês for observarem aqui, a música vai num crescendo. E ele usa nessa música um tipo de escala que a gente chama de pentatônica, certo? E que dá esse efeito tênue, como se fosse vaga, como se ela fosse nebulosa, cheia de, digamos assim, de fumaça, esfumaciada seria essa música, né? Debussy, ele escreveu uma única ópera, e essa ópera é chamada de Péléas e Mélisande. Nessa ópera também ele faz uma revolução musical. Ele usa harmonias diferenciadas, ele usa um texto, ele queria escrever alguma coisa que fosse diferente. E ele encontrou no poeta Maeterlinck, que era um poeta belga, também simbolista do início do século, uma história chamada Péléas e Mélisande. É uma espécie de Romeu e Julieta, mas a história se passa num país imaginário, num período imaginário que pode ser localizado na Idade Média. Dois irmãos príncipes que acabam se apaixonando pela mesma mulher, pela Mélisande. Primeiro é o mais velho, ela tem 17 anos somente quando ele encontra, e ela é muito bonita, e ele se apaixona por ela e acaba casando com a Mélisande. Daí ele leva a Mélisande para o castelo, e lá ela conhece o Péléas, que é o irmão do marido. O Péléas é jovem, né? E ela acaba se apaixonando por ele, mas o marido dela descobre que ela está apaixonada pelo irmão e acaba tornando a vida dela meio infernal. Numa hora ele encontra os dois no jardim do castelo, daí ele luta com o irmão, mata o irmão, e nisso a Mélisande está grávida do marido, e ela tem um bebê, e ela morre logo depois. Mas a música é extremamente interessante. O ano passado foi apresentada aqui em São Paulo, Péléas e Mélisande. Ela não é uma ópera muito apresentada,
porque ela requer um trabalho muito intenso e ela tem que ter os personagens mais ou menos adequados, né? Agora, La Comédie d'Enfant, que é essa peça que está sendo tocada, ela também se tornou famosa por causa de um balé que foi escrito por um coreógrafo russo chamado Leon Bakst. E ele desenhou essa figura, o fauno, certo? E isso aqui é uma echarpe, um lenço que uma das musas derruba quando ela foge do fauno. E o fauno, a única coisa que consegue ter da musa é essa echarpe. E ele faz toda uma dança com essa echarpe. Esse balé ele escreveu para o Nijinsky, Vaslav Nijinsky, que foi um dos grandes bailarinos russos do início do século. E quando esse balé estreou em Paris, em 1906, por aí assim, foi nesse período, ele causou um escândalo muito grande, porque ele é extremamente erótico, o balé. O fauno em si, mitologicamente, já é uma figura erótica. E no balé, o coreógrafo abusou desse erotismo. Ele causou um escândalo muito grande. Mas, ao mesmo tempo que ele causou um escândalo muito grande, na outra apresentação, o teatro tinha gente saindo pro ladrão. Porque todo mundo queria ver o escândalo. E a música de Debussy ficou extremamente famosa. Tanto é que ele compôs outras peças para essa companhia. Essa companhia chamava Le Ballet Russe e foi idealizada por um milionário russo. Ele montou uma companhia de balé e levou para o Ocidente. E ele acabou se sediando em Monte Carlo, em Mônaco. E quando ele apresentou os primeiros balés, no fim do século XIX, nos últimos anos do início do século XX, nossa, ele impressionou demais o público, porque o público nunca tinha visto balé da maneira como os russos dançavam. Debussy escreveu uma outra peça para o Nijinsky, chamada Jeux, quer dizer, Jogos. É um balé interessante que é baseado num jogo de tênis. Mas outros modernistas escreveram também música para esse balé russo. Por exemplo, Stravinsky escreveu Le Sacre de Printemps, que é a Sagração da Primavera, que foi estreado em 1913. Nossa, aquilo deu até polícia no dia da estreia. Vocês vão ver que é uma coisa completamente diferente de tudo. Imaginem no início do século XX aquilo. Em primeiro lugar, os bailarinos estavam vestidos com umas roupas exóticas, estranhas, que não deixavam eles bonitos, deixavam eles mais feios. Isso aí causou muita comoção em Paris. No dia da estreia, teve guerra dentro do teatro, gente jogando tomate, batata em cima dos bailarinos. E o balé não parou, ele dura 40 minutos, ele não parou. Então vocês veem que o modernismo, ele causou assim no início uma comoção muito grande. Porque o modernismo, a gente pode dizer que é um viés do romantismo. Alguns autores dentro da história da música, eles consideram que o romantismo ainda não terminou. Que os últimos românticos, assim, de carteirinha, digamos assim, foram Rachmaninoff, que morreu em 1943, e Richard Strauss, que morreu em 1948. Mas eles consideram que a música, por exemplo, a música de cinema, a música de John Williams, por exemplo, ainda segue os padrões dentro do romantismo. Vocês vão ver que tudo ali é concatenado, tudo é entrelaçado. Então, o modernismo na música, ele foi extremamente influenciado pelas artes plásticas, pela literatura, que chegou a pontos assim de extremo choque com os padrões oficiais da harmonia, da gramática musical. Na década de 20, na década de 30,
surgiu um compositor na Áustria chamado Schoenberg. Ele escreveu praticamente uma nova harmonia e ele usou nesse período a escala de 12 sons. E ele usava as escalas assim, então a música não tinha o que a gente convenciona chamar tonalidade. Você já deve ter ouvido falar assim: ah, eu toco em Ré maior, ou eu toco em Lá maior, eu toco em Lá menor, qualquer coisa assim. A música dodecafônica não tem o maior e o menor. Dentro da música desse período do modernismo schoenbergiano, daí vem para os movimentos assim chamada música minimalista. Quem já teve oportunidade de assistir a um filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele é uma aula de música. Ele começa com música bem romântica, que é a Valsa do Danúbio Azul de Johann Strauss. Depois ele usa música de um outro compositor armênio, Khachaturian, que é do movimento moderno, mas é um movimento moderno muito interessante. É um movimento, o Khachaturian escreve uma música muito local. E ele tem um balé famoso chamado Gayane, e nesse balé tem uma pecinha que é a Dança do Sabre, que toca muito, toca em fanfarra, toca em um monte de... Talvez vocês já ouviram, mas nunca souberam às vezes, do nome, nem nunca prestaram atenção na Dança do Sabre. Daí ele usa também músicas de um compositor húngaro, se chama Lux Eterna. Ele usa assim pontos do movimento modernista dentro da música. Esse grupo, por exemplo, Debussy, Fauré, Ravel, os compositores Stravinsky, todo esse pessoal assim que era do período da Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, que viveram nesse período, todos tinham interligações entre eles, eles se conheciam e às vezes um influenciava o trabalho do outro. Por exemplo, Picasso. As músicas de Debussy, todas elas tinham um fundo pictórico. Por isso que eu falei do Picasso, e voltando do Picasso no Debussy, todas elas tinham esses nomes assim. Ele escreveu uma série de peças musicais chamadas Imagens. Tem La Cathédrale Engloutie, quer dizer, a Catedral Submersa, Le Poisson d'Or, é o peixinho dourado, La Fille aux Cheveux de Lin, quer dizer, a garota de cabelos de linho. Todas as peças de Debussy tinham nomes assim, bastante interessantes. Mas por que eu entrei na história do Picasso? O Picasso, no começo da carreira dele, ele era um pintor bem acadêmico. Se você pegar os primeiros Picassos, você vai ver que ele é extremamente acadêmico. E ele tinha um desenho perfeito. Picasso tem um desenho perfeito, assim como Salvador Dalí, que também é um modernista. A gente vê que o desenho de Picasso é perfeito. E Picasso, por conta da convivência com esses músicos, com esses escritores, a gente nunca pode esquecer que Paris era como se fosse uma espécie de capital do mundo. Tudo convergia ali, todos os grandes movimentos, todos os grandes artistas. E Picasso, dado a essa convivência com todo esse pessoal, ele entrou no campo moderno. Então ele tem várias fases na vida dele. Tem a fase cubista, a fase azul. Mas para ele chegar naquele ponto de pintar um Guernica, aquele homem era um gênio. Ele tinha um poder de desenho. Se você pedisse para o Picasso fazer um retrato acadêmico, ele faria. Então, Debussy não só tem essa importância dentro da música, como um compositor que escreveu a peça que é considerada o início do movimento modernista, como também ele foi um excelente professor,
ele foi alguém que escreveu uma música que realmente influenciou a época. Ninguém pode dizer que a música de Debussy não influenciou a época, ele influenciou. E até hoje. Interessante que quem conviveu com Debussy na época também foi Villa-Lobos, né? Que também adotou os princípios de Debussy. Mas nós tivemos outros grandes compositores, como Béla Bartok e outros, que adotaram os princípios de Debussy. Eles se deixaram influenciar, sim, 100% pelos princípios da música de Debussy. E é uma música agradável. Você pode, no começo você fala, nossa, mas ela é muito maçante, parece que ela não sai daquilo. Mas não, a gente tem que habituar o ouvido a ouvir.